Bom dia a todos e a todas, nossos filiados, filiadas, telespectadores em geral. Estamos começando mais um Sintcef em Movimento. Muito bom dia. Nós vamos hoje ter várias atrações aqui no nosso programa. Vamos ter o Dr. Vinícius Barbalho, nosso assessor jurídico da área trabalhista, com mais um tema aí jurídico, né? Vai estar esclarecendo aí para nós e para a população em geral. Vamos ter Valério falando sobre a reunião da CSP com Lutas, a reunião nacional da CSP com Lutas, né? E vai estar aí a partir da reunião também falando um pouco sobre parte da conjuntura que atravessou a reunião e que está atravessando ainda, como a questão dessa greve no Rio de Janeiro, né? A crise dos servidores lá no Rio de Janeiro, e também a questão da segurança pública, né? Todo esse movimento está sendo feito aí pelos familiares, principalmente pelas esposas e filhas dos policiais no Rio de Janeiro. Vamos ter também uma conversa com o Dr. Antenor Roberto, que é presidente estadual do PCdoB, que vai estar falando um pouco sobre a morte do nosso querido Mosquito, grande defensor dos direitos humanos, um grande militante político e que faleceu agora recentemente. E vamos ter como atração cultural música e muita alegria. Voltamos já. Hoje no nosso bloco jurídico vamos estar conversando novamente com o Dr. Vinícius Barbalho, e ele vai estar falando, tem uma coisa que se fala muito, que até nós falamos no primeiro programa, eu acho, ele falou um pouco sobre essa questão, se a justiça é mais rápida para um ou mais rápida para outro. Nós vamos pegar um aspecto assim mais institucional, vamos dizer assim, né, doutor Vinícius? Obrigada por ter vindo. Nós vamos estar falando aqui sobre o funcionamento da justiça, como é que funciona a justiça, como é que ela se dá no trâmite dos processos, por que demora, pensa que não vai sair nunca mais, um é mais rápido, eu boto igual com meu colega recebe, eu não recebo, ou o contrário. Então o doutor Vinícius vai estar hoje explorando um pouco esse tema sobre o funcionamento da justiça. Bom dia, né, ao associado, ao filiado, ao espectador. Bom dia, Gigi. Bom dia. Obrigado mais uma vez por estar presente aqui nesse programa que tem tido uma repercussão muito grande, né? E o nosso propósito aqui é falar um pouco sobre o funcionamento da justiça. E como eu já disse aqui em outro programa, a lei que rege o processo civil brasileiro é uma só para todo mundo. Então qualquer petição que se faz junto ao Poder Judiciário é regida, quer dizer, o procedimento, o processo é regido por uma lei nacional, que é o Código de Processo Civil. Então o mesmo prazo que se aplica ao recurso, à contestação, enfim, ao processo, a um determinado processo, ao outro também se aplica, até por uma questão de isonomia. Então é importante se ter isso bem claro, né? E a justiça, ela funciona, existe o procedimento comum, né? A justiça comum, normalmente as causas relativas aos servidores federais são levadas à justiça comum federal, né? E a justiça federal, procedimento do juizado especial. Falo isso porque é o nosso campo de atuação, né? Então, o procedimento do juizado é um procedimento considerado sumaríssimo, que tem uma via recursal mais reduzida. Alguns recursos, por exemplo, o recurso especial não existe no procedimento do juizado, então isso diminui um pouco o tempo do processo, enquanto que no procedimento comum você tem uma situação diferenciada em relação ao procedimento do juizado. E quando é que uma causa cai numa situação ou na outra? Vai depender do valor, né? Até 60 salários. O peticionamento, a ação é submetida ao procedimento do juizado. Causas envolvendo, por exemplo, nulidade de ato administrativo, você leva ao procedimento comum. E enquanto que no procedimento comum você tem um tribunal que aprecia os recursos, no procedimento do juizado você tem uma turma de juízes que aprecia o recurso do juizado especial, do processo submetido ao procedimento do juizado. E eu queria destacar também, porque isso atinge diretamente o advogado, quer dizer, diz respeito diretamente ao advogado,
é com relação ao resultado do processo. Quer dizer, a pessoa que procura o advogado pensa logo no resultado. E a obrigação do advogado é empreender todos os meios necessários para que a ação seja qualificada da melhor forma junto ao Poder Judiciário e obtenha um resultado, obviamente, favorável ao seu cliente. Mas essa obrigação do advogado é uma obrigação de meio e não de resultado. O advogado não tem uma obrigação de resultado, de atingir um resultado favorável para o processo. Ele tem a obrigação de meio, de empreender os meios necessários para se obter um resultado favorável. Mas não é uma obrigação de resultado. Isso é importante dizer porque, infelizmente, tem colegas advogados que prometem os resultados que não podem cumprir. Então é importante que o filiado, o espectador, tenha isso em mente, que o processo que é movido é peticionado. O advogado, na verdade, é um gestor. Ele leva a sua causa, o seu pedido à justiça, o qualifica, junta a prova e tudo mais, e aquilo é processado, como se diz, é conhecido pelo Poder Judiciário, numa fase que tem de peticionamento, existe uma fase de instrução, quando há necessidade de se produzir prova oral, e uma fase de julgamento. E ele pode se desdobrar o procedimento em recurso, se houver recurso, é porque houve uma decisão e aquela decisão foi desfavorável para qualquer das partes, a parte vai e interpõe um recurso e aquilo é submetido a uma turma de juízes. No âmbito do procedimento comum, é no tribunal que se interpõe, o Tribunal Regional Federal, da 5ª Região, quando falo no nosso caso, é quem se interpõe o recurso, para onde se interpõe um recurso. Quando é no âmbito do juizado, você tem a turma recursal. E quando se fala assim, o processo está em Brasília porque tem algum recurso excepcional, recurso especial ou extraordinário, que foi aventado por qualquer das partes e que foi submetido ou ao recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça e recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Tem diferenças de prazos entre uma ação coletiva e uma ação individual? Vale a mesma regra para todos os processos. Seja uma ação individual, movida por qualquer pessoa, seja uma ação movida por uma associação, um sindicato, uma ação de natureza coletiva, se for submetida ao procedimento comum, os prazos são os mesmos. Então não há essa diferenciação. Estou perguntando isso, você sabe que o povo adora dizer assim, não, porque a ação coletiva demora mais, né? Vou entrar com a ação individual, que é mais rápido. Isso é muito comum, a gente é vítima, né? Nós somos vítimas disso. Advogado, sindicato é vítima disso. E eu já disse aqui em outra ocasião que isso é desacreditar no Poder Judiciário, é dizer que o Judiciário trata as partes de forma anti-isonômica, né, sem igualdade, e na verdade isso não existe. Existe uma lei que se aplica para todo mundo e há o tratamento dentro de um contexto de normalidade, é um tratamento dentro das regras processuais. É isso que acontece. Ok. Então, obrigada, Vinícius, mais uma vez. E estamos aqui agora com o Valério, vamos conversar um pouco sobre a reunião nacional da Coordenação Nacional da CSP com Lutas, da qual nós participamos agora no início de fevereiro. Foi uma das melhores reuniões dos últimos tempos, tivemos um debate de alto nível, tivemos em 8 lá, representando o Sindicef Rio Grande do Norte, com direito a 2 votos. O debate sobre conjuntura, um nível altíssimo, com Valério Arcari, Zé Maria e Plininho, né, o Plínio Filho. E tivemos um seminário sobre a reforma da Previdência, importantíssimo, com a doutora Lúcia Fatorelli, com o presidente dos auditores fiscais. Foi um debate de alto nível. Então, Valério, obrigado por ter vindo. E fala um pouco aí mais sobre essa questão da Conlutas e também sobre o que nós deliberamos lá em relação a esse movimento dos servidores do município do Rio de Janeiro e sobre também essa questão da greve dos policiais militares. Por favor, obrigada. Quero agradecer ao Sindicef por essa oportunidade e dizer que esse seminário nacional é um marco importante na luta contra a contra-reforma da Previdência. Essa proposta que está no Congresso Nacional visa desmantelar a Previdência. A Previdência não é deficitária. Na verdade, o governo visa dificultar a Previdência, a aposentadoria na Previdência Pública,
para facilitar e beneficiar as previdências privadas, na medida em que o governo propõe aumentar a contribuição para 49 anos de contribuição, 65 anos de idade, nenhum trabalhador, nenhuma trabalhadora terá oportunidade de ter direito a uma aposentadoria. Não vai ter sentido você contribuir para a Previdência, tendo em vista que a grande maioria do povo brasileiro não morre aos 70 anos de idade. A grande maioria do povo brasileiro, quando consegue chegar aos 60 anos de idade, é muito. Nós não concordamos com essa reforma que está aí. Essa reforma vem para acabar com a Previdência, para retirar mais um direito da classe trabalhadora. E nós não temos acordo com isso. Foi colocado lá pelos grandes estudiosos, a Maria Lúcia Fatorelli, da Auditoria Cidadã, o Wilson da Anfip, auditor fiscal, conhece a fundo a Previdência. Estava presente a Sara, professora da UFRJ, né, da Universidade do Rio de Janeiro, especialista em Previdência. Tivemos a presença de César Brito, ex-presidente nacional da OAB. Tivemos a presença de Souto Maior, professor da USP, da área do trabalho e previdência. Tivemos também a presença de Roberto Paraíba, da ABRAT, da Associação Nacional dos Advogados Trabalhistas, e todos eles dizem que a reforma da Previdência não é o caminho a ser percorrido para resolver o problema. É preciso levar em consideração o combate à sonegação fiscal, é preciso levar em consideração as fraudes que existem para inclusive se adquirir as aposentadorias, mas é preciso também que o governo coloque na conta da Previdência os bilhões que se entram da Loteria Federal, do COFINS, do PIS/PASEP, que segundo os estudiosos, segundo documentos que estão escritos e lançados ao público nas redes sociais, é um superávit de 11 bilhões, mais de 11 bilhões de reais. Isso o governo não leva em consideração. Esse seminário também aprovou uma moção de apoio à luta dos servidores do Rio de Janeiro. A crise estabelecida no Rio de Janeiro só tem uma forma de ser resolvida: recuperar o dinheiro que foi desviado durante os mandatos do Sérgio Cabral, durante os mandatos do Pezão. E esse dinheiro voltando, você tem como superar essa crise da falta de pagamento dos servidores públicos. Inclusive, querendo deixar muito claro que nós somos contra a privatização da Companhia de Água do Rio de Janeiro. Não é a saída para se resolver essa crise que está estabelecida no Rio de Janeiro. É preciso que o Poder Judiciário afaste o Pezão e o Dornelles e convoque novas eleições para o Rio de Janeiro de forma limpa e transparente para sair dessa crise que está estabelecida. E foi aprovado também o apoio à luta dos policiais. Eles estão sem receber o 13º, estão sem receber as extras, estão sem receber a produtividade. Diante de uma situação dessa, não resta outro caminho para os trabalhadores que não seja a greve para brigar pelo seu salário. O que eles fizeram foi uma luta justa e tem todo o apoio nosso da CSP Conlutos. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez e queremos chamar os servidores públicos federais, homens e mulheres, para lutarmos ferrenhamente contra essa reforma da Previdência. Inclusive, nós vamos estar passando, logo após essa fala de Valério, um filminho produzido pela Poti Comunicações e que foi veiculado nacionalmente e que vai estar passando aí para vocês sobre a reforma da Previdência. Todo trabalhador sonha em se aposentar com tranquilidade, aproveitar essa fase da vida com o mínimo de dignidade. Não ser um fardo para os filhos, ter onde morar e não depender dos outros, além de ter tempo livre para viajar e descansar. Só que os governos e os patrões fazem de tudo para que a vida da gente não seja assim. Na prática, você trabalha muito, ganha pouco e quando se aposenta ainda tem um benefício reduzido.
Ultimamente, políticos, jornais e economistas dos ricos e poderosos voltaram a falar que existe um rombo na Previdência Social. Dizem que o sistema dá prejuízo e que logo, logo não haverá mais dinheiro para pagar as aposentadorias. O governo Temer alega que, como a população está envelhecendo, uma reforma seria necessária para ajustar as contas. Mas será que isso é mesmo verdade? Ou tudo não passa de conversa fiada para mexerem nos nossos direitos? Essa e outras dúvidas a gente tira agora. Em tempos de crise econômica, os governos e os patrões atacam ainda mais as conquistas dos trabalhadores, com o objetivo de continuar lucrando em cima do sacrifício dos mais pobres. Os governos Collor, FHC, Lula e Dilma já mexeram muito na Previdência. Aumentaram o tempo de contribuição, de idade, praticamente acabaram com a aposentadoria integral e restringiram aposentadorias e benefícios especiais. Agora o governo Temer, apoiado por empresários e banqueiros, quer fazer muito mais. Quer que você trabalhe até morrer, sem ter o direito de se aposentar. A proposta de emenda constitucional 287, que trata da reforma, já foi protocolada na Câmara dos Deputados e traz uma série de ataques bombásticos contra a Previdência. Se a proposta for aprovada, homens e mulheres só poderão se aposentar após completarem 65 anos, incluindo aí os professores e os trabalhadores rurais. Isto vai prejudicar ainda mais as mulheres com suas duplas ou triplas jornadas de trabalho. A idade mínima para a aposentadoria pode chegar até mesmo aos 70 anos e com o benefício reduzido. A reforma também pretende aumentar o tempo mínimo de contribuição de 15 para 25 anos para que a gente tenha o direito de se aposentar. E o mais grave, para que um trabalhador possa se aposentar recebendo 100% do benefício, ele terá que contribuir por inacreditáveis 49 anos. Quem trabalha em condições especiais que prejudicam a saúde ou possui alguma deficiência não poderá se aposentar com menos de 55 anos de idade e 20 anos de contribuição. A pensão por morte, que já foi reduzida por Dilma, cairá para apenas 50% do benefício recebido pelo contribuinte que morreu, com um adicional de 10% por dependente. Apenas pensionistas com 5 filhos terão 100% do valor. As pensões e benefícios assistenciais pagos a pessoas com deficiências e idosos, por exemplo, não serão mais vinculadas ao salário mínimo. Serão reajustadas apenas pela inflação e ficarão cada vez menores. O objetivo do governo e dos picaretas desse congresso da Odebrecht é desviar ainda mais recursos dos trabalhadores para o pagamento da dívida pública aos banqueiros, que levam todos os anos quase metade do orçamento do país. Temer e sua corja de marajás se aposentaram na casa dos 50 anos, com salários de mais de 30 mil reais. Mas querem que os trabalhadores se aposentem com um benefício miserável ou então trabalhem até morrer, sem se aposentar. Para justificar a reforma, falam em rombo na Previdência. Mas como todo mundo sabe, mentira tem perna curta e nariz grande. De acordo com a Constituição de 1988, a Seguridade Social é composta pelo Sistema Único de Saúde, pela Previdência e pela Assistência Social. Todo esse sistema é financiado por um conjunto de recursos. As contribuições de trabalhadores e patrões ao INSS sobre a folha de salários formam apenas uma parte das receitas da Seguridade. Junto com essa fonte de recursos, o sistema conta ainda com os orçamentos da União, Estados, Distrito Federal e municípios, além da contribuição social sobre o lucro líquido e a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, o COFINS. Isso sem falar nos concursos de prognósticos, como os da Loteria Federal, por exemplo. O rombo da Previdência é uma invenção do governo que soma apenas as contribuições de patrões e trabalhadores para dizer que os recursos não são suficientes para as aposentadorias. É uma maquiagem nas contas públicas, já que desconsidera as outras fontes de arrecadação. Na verdade, não existe rombo nenhum, e sim um superávit, como revela a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Os dados da Anfip mostram que a sobra de recursos na Seguridade Social foi de 83 bilhões de reais em 2012, 78 bilhões de reais em 2013 e 53 bilhões de reais em 2014. Por isso, a CSP com Lutas reforça o chamado a todas as centrais sindicais, sindicatos, organizações do movimento popular, estudantil e trabalhadores em geral, para começarmos uma grande greve geral nesse país. Só assim poderemos impedir a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, barrar outros ataques do governo e botar para fora o Temer e todos os corruptos e reacionários do Congresso. Não vamos trabalhar até morrer. É hora de defendermos as nossas conquistas. Em direitos não se mexe. Tirem as mãos da nossa aposentadoria. Greve geral já!
estamos aqui com o Antenor Roberto, ele que é presidente estadual do PCdoB, militante político desse partido. E já agradecer a sua presença, Antenor. Nós o chamamos aqui para falar um pouco sobre o nosso já saudoso Mosquito, né? Grande defensor dos direitos humanos, faleceu vítima de um câncer. E eu vou fazer uma pergunta direta para você, Antenor. Quem era Mosquito? Quero, em nome da família e do PCdoB, agradecer o convite do Sindicef, RN, cumprimentar aqui a audiência desse programa. E nós nos despedimos domingo de Marcos Dionísio, dizendo que ele era um homem que tinha uma família, mas que uma família só não deu conta dele e foi adotado por várias famílias, porque, como defensor de causas da dignidade da pessoa humana, foram muitas as mensagens, muitas as ligações que foram feitas de todos os lugares do Brasil, das pessoas dizendo o quanto Marcos Dionísio construiu de política pública na área de direitos humanos. Além de ter sido adotado por várias famílias, por instituições, organizações sociais, pessoas sem representação que buscavam na luta pelo direito à justiça e encontravam em Marcos esse amparo, foram lá render sua última homenagem. Era um amante de futebol e a gente tinha seu time, e a gente disse lá que ele também conquistou as outras torcidas, as torcidas dos outros times, pela sua prática política tão certeira, tão convicta da luta pela igualdade social, pela justiça social. E até dissemos também que ele tinha um partido, que era o meu partido, o PCdoB, mas ele era tão amplo que transitava com outros partidos políticos, com outras organizações. E isso era fruto dessa luta pela dignidade, a dignidade ao alimento, ao direito de ter o alimento, a dignidade à saúde, à educação, à integridade física, a dignidade da pessoa no sentido do gênero, que nós vamos agora ter a comemoração do Dia Internacional da Mulher, mas também do transgênero. Marcos também assistiu e acolheu na luta. Tivemos todas as formas de amar, as minorias excluídas de uma forma, sempre encontraram em Marcos a sua voz de defesa. E isso foi o que fez de que na sua partida nós tivéssemos tantas pessoas lá para dar um abraço, na família, nos amigos, no partido, enfim. Então, Marcos Dionísio é um semeador dessa luta pelos direitos humanos, que hoje vivem uma grande ameaça, porque eu sou daqueles que dizem que nós vivemos num mundo em que nas esquinas a barbárie espreita. E é muito contraditório que no momento que há um grande retrocesso, não só na sociedade brasileira, que muitos de nós se surpreendem em ver no nosso Brasil tanto retrocesso político, tanto retrocesso econômico, tanto retrocesso social, e mesmo o retorno a discursos fascistas, a discursos de exclusivismo, a discursos fobistas. Então isso vai na contramão de tudo pelo qual Marcos Dionísio tanto lutou, que é exatamente pela justiça social, pela inclusão das pessoas, pelo direito das pessoas a terem uma vida digna. E, infelizmente, nós estamos vendo no Brasil e no mundo o desmantelar dessas conquistas, que foram conquistas discutidas em lutas, em guerras, mas que nós tínhamos chegado a um certo patamar na humanidade da construção, digamos, dos direitos fundamentais da sociedade humana, objeto da construção de instituições como a Organização das Nações Unidas. Cartas foram escritas, tratados foram assinados, e a gente vê que o mundo hoje vive o perigo da barbárie, como eu digo, que espreita em cada esquina. Então a morte de Marcos Dionísio abre uma lacuna por tudo que ele representa e sobretudo pelo momento perigoso em que a gente vive no Brasil e no mundo. Muito obrigada, Antenor, e que sua morte não tenha sido em vão, né? Que sua luta prospere e tenha deixado muitos frutos, e como manda a nossa tradição, vamos chamar o nome dele. Então, Marcos Dionísio, Mosquito, presente. Agora e sempre. Eu acredito, sobretudo pelo grande número de jovens que compareceram ao seu sepultamento, de que o semeador de sonhos e de luta por igualdade e justiça social, pelos direitos humanos,
vai prosperar e nós vamos ter forças para fazer uma grande legião, substituir essa lacuna de Marcos Dionísio. Obrigada. Hoje estamos aqui com o Antônio de Pádua, que é músico e compositor, e com o Roberta Karen, né, que vai estar acompanhando ele aí. Muito obrigada por ter vindo, atendido o nosso chamado. Conta um pouco da história de vocês. Eu comecei muito cedo, né? Nós somos casados. Eu comecei pequeno, como meus filhos também, tocando cavaquinho. Minha mãe adorava comprar instrumentos para mim, né? Mas sendo que ela já percebia que era sério. Não era aquela coisa de criança querer tocar instrumento. Não, eu trocava bola por instrumento. Entrei na escola de música, comecei a estudar. E sempre ligado a vários estilos, samba, posteriormente frevo, e me formei em música, né? Fiz um bacharelado, me formei em trompete. Na verdade eu não sou violonista, eu toco violão, mas o meu instrumento mesmo é o trompete e o cavaquinho, né? E pronto, e hoje em dia temos uma fábrica de pandeiros, eu e Roberta nós fazemos pandeiros também. Enfim, tem uma vida toda dedicada à música, né? Tem estúdio em casa para fazer nossas gravações e a gente respira música 24 horas por dia. O que é que nós vamos ouvir aqui de vocês? Então, minha música se resume a essa miscelânea de coisas, né? Então, mas assim, aí o que acontece? A gente, aqui no Brasil, infelizmente não pode viver só da sua música, aquela música que você acredita, né? Então, no carnaval nós vamos fazer um repertório ligado ao carnaval. Enfim, então no São João a gente faz um trabalho ligado ao São João, que não é nenhuma também, não vou dizer que é uma obrigação, não, é uma coisa que a gente faz com prazer, é nossa música, né? Mas o meu foco mesmo é a música instrumental, né? A minha música, que é essa miscelânea de coisas que resultou nos meus 3 primeiros trabalhos, né? De música instrumental, com choro, jazz, enfim. E é o que eu levo lá para fora, quando eu vou para o exterior é o trabalho que eu levo, é o meu carro-chefe. Vai mostrar para nós agora aqui. Eu vou mostrar agora um trabalho mais ligado ao carnaval. Eu vou tocar um samba. Pela proximidade, um samba de Chico Buarque para vocês. Fazer com o Roberto. Vamos lá? Mulher, você vai gostar. Tô levando os amigos pra conversar. Eles vêm com uma fome que nem me contém. Eles vêm com a sede de anteontem. Só que cerveja estupidamente gelada pra um batalhão. E vamos botar água no feijão. Mulher, você não tem que pôr a mesa nem lugar. Põe as pratas no chão que o chão tá posto. E prepara as linguiças pro tira-gosto. Cuca, açúcar, cumbuca de gelo, limão. E vamos botar água no feijão. Mulher, você vai usar porção de torresmo pra acompanhar. Arroz branco, farofa e a malagueta. A laranja Bahia ou da seleta. Joga o paio, carne seca, tocinho no caldeirão. E vamos botar água no feijão. Mulher, depois de salgar, faça um refogado que é pra engrossar. Aproveita a gordura da frigideira pra melhor temperar qualquer mineira. E diz que tá dura, pendura, faturando nosso irmão. E vamos botar água no feijão. E diz que tá dura, pendura, faturando nosso irmão. E vamos botar água no feijão.